Bom, pessoal, então eu vou começar a gravar aqui. Primeira aulinha de HTML. Minha ideia é dar um cursinho mais básico para vocês de desenvolvimento web, não é só HTML não, tá? Sem saber nada de HTML não dá para começar a fazer nada também de desenvolvimento web. Então, começando com o básico em HTML, a gente vai aumentando um pouco a complexidade de acordo com o que a gente for avançando. Como eu não tinha preparado nenhuma apresentação, eu vou só apresentar minha tela e eu vou começar a falar para vocês, explicar mais ou menos o que é, para que vocês consigam entender algumas coisas, tá bom? Deixa eu deixar aberto já o navegador aqui, que já vou usar o navegador para poder explicar algumas coisas. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, vamos entender o que é HTML, para vocês terem uma noção de que é isso que a gente está falando. Primeira coisa, o HTML surgiu em 95. Eu comecei a mexer com HTML em 95. Ou seja, quando surgiu o HTML, eu comecei a mexer e estudar HTML. O HTML é a linguagem utilizada para criar qualquer site da internet. Tá? A linguagem básica utilizada para a criação dos sites. Então, você precisa conhecer pelo menos o básico do HTML. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um site, o meu site, www.jdf.com.br. Esse é o site aqui do professor J. Esse site aqui é bem básico, tá? Ele tem uma página só, e essa mesma página você tem links aqui vinculados a ela. Eu quero saber dos projetos. Eu clico, ele vai para os projetos. Ele fala, ver sobre o professor J. Eu clico, ele vai para sobre o professor J. Aqui tem um link que vai para o meu currículo, e se eu quiser entrar em contato, eu clico, ele vai para a área de contato. Se eu quiser voltar para projetos, clico, ele volta para projetos. Veja que numa mesma página eu tenho todos os 3 links do meu site aqui. Ou seja, é bem básico, bem simples. Eu quero ver como é que foi feito esse site, por que fala tanto de HTML. Bom, o HTML, por si só, você não consegue pegar ele e abrir em qualquer lugar. Ele só vai funcionar em um navegador da internet. Então, eu estou usando aqui, por exemplo, o Google Chrome. Tem outros navegadores, vocês já devem conhecer. Tem um navegador chamado Firefox. O Firefox são alguns concorrentes aí do Chrome. Tem um navegador novo chamado Brave, tá? Brave. Esse Brave ele tem algumas coisas bem legais. Nas aulas mais para frente eu vou explicar sobre os navegadores para vocês. Mas uma coisa que vocês podem entender já é que o HTML ele se comporta de forma diferente dependendo do navegador. O que é de forma diferente? Então, por exemplo, essa imagem que está aqui, ela tem um fundo redondinho aqui, né? Se esse fundo redondinho estivesse sendo feito usando HTML, pode ser que no navegador do Firefox ele apareça quadrado. No Chrome aparece redondo. Isso acontece porque o HTML funciona e se comporta diferentemente em cada navegador. Não é sempre, não é tudo que fizer que vai ficar diferente. Muita coisa vai ficar exatamente como está em um navegador, vai aparecer no outro também. Mas toda vez que for fazer uma página da internet, é bom que você abra ela em vários navegadores para você testar se vai ter alguma mudança na aparência daquilo que você está criando. Ok? Então, essa minha página foi criada toda ela com HTML. Eu tenho aqui a área inicial, que tem uma fotinha do carinha.
tem o meu nome aqui, desenvolvedor Moodle, 3 links. Quando eu clico aqui, ele vem para essa página, essa área inicial, ó. Ele volta para cá. As cores que estão aqui, esse link, o tipo de letra que está sendo usado, a fonte, tudo isso é definido com HTML. O HTML, ele é todo definido por tags. O que é tag? Lá no nosso grupo eu coloquei lá a Dev Web e 2 tagzinhas assim, ó, o menor que e o maior que. Abre a tag com menor que e fecha a tag com maior que. O que essas tags querem dizer? É uma tag HTML. Eu vou escrever uma tag e essa tag vai definir um comportamento da minha página para o navegador. Aí tem tag para você dizer qual é o tipo de letra, qual é a cor da letra, tem tag para dizer se você quer colocar uma imagem, tem tag para você colocar um fundo, uma cor de fundo, uma imagem de fundo, e aí você tem tag para muita coisa, ou seja, qualquer coisa que for fazer na página, tem uma tag para você criar. Essas tags elas têm propriedades. Hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar um exemplo, tá, do HTML bem básico. A gente vai criar uma estrutura de diretórios para começar a montar um pequeno site durante o período aí que a gente estiver fazendo esse curso. A gente vai criar a estrutura de diretórios e a partir dele vocês vão estar criando os arquivos lá dentro. A gente vai criar uma padronização de nomes desses arquivos para a gente não começar do jeito errado. Eu vou explicar para vocês o que é essa padronização. E eu estou dando um exemplo aqui do meu site porque ele é bem básico, é bem simples. Mas você fala assim, Jota, essa página você falou que foi feita em HTML, mas eu só estou vendo as cores, imagens, letras, links, coisas que tem em todas as páginas web. Como é que eu sei o código HTML que foi criado? Como é que eu vejo esse código? Eu consigo usar isso? Muita gente acha que é difícil, que é complicado, mas não é, tá? O próprio navegador pode dar isso para a gente. Essa página aqui não é uma página dinâmica, é o que a gente chama de página estática. O que é uma página dinâmica e o que é uma página estática? A página estática é aquela que ela não muda. Você entra, dá F5, atualiza e ela não sofre nenhum tipo de atualização automática. Por exemplo, quando eu clico em projetos, se eu tiver um projeto novo, enquanto eu não vim aqui mudar o código HTML acrescentando um projeto novo, ela não vai aparecer o projeto novo. Existem páginas que são dinâmicas. Aí isso é uma coisa para uma outra aula, que vai ter que ter uma outra programação por trás para que ela seja dinâmica, tá bom? Mas inicialmente, o que dá para a gente ver? Algumas coisas bem legais que vocês podem fazer direto no navegador. Vamos supor que você encontrou uma página que você gostou e você quer ver o código HTML por trás dessa página. Você vai clicar na página com o botão direito e bem aqui tem uma opção chamada exibir código-fonte da página. Vocês conseguem ver essa tela que eu coloquei? Das propriedades? Do botão direito? Uhum. Tá, então clique aqui em exibir código-fonte da página. Olha o código que aparece para mim. Esse código aqui nada mais é do que o código HTML dessa página. Ó, olha as tags aí, ó, abrindo com menor que, fechando com maior que. As páginas HTML, elas vão começar sempre com essa tag aqui, chamada de doctype, que diz o tipo de documento que é esse arquivo aqui. No caso aqui, o doctype é de que tipo? HTML. Para que serve isso? Serve para o navegador, quando ele for abrir essa página, ele vai conseguir visualizar e falar, olha, esse aqui tem código HTML, então eu preciso interpretar como código HTML. Porque poderia ser uma página do tipo texto, e ele ia abrir exatamente como está o texto corrido aqui do HTML, em vez de mostrar a página como tem que ser.
Então, tem várias tags aqui, tá? Tem uma tag HTML, tem uma tag de cabeçalho chamado read, tem as tags metas. Eu vou explicar depois para vocês cada uma dessas tags, tá? Tem a tag title, tag link e fechou aqui o cabeçalho. Uma coisa que vocês já podem entender a partir de agora. Todas as tags têm que abrir e fechar. O que é abrir e fechar? Ó, eu abri a tag com read e estou fechando com /read, ou seja, eu abri aqui e fechei aqui. Isso aqui é read de cabeçalho. Tudo que está dentro dessas duas tags, na abertura e o fechamento, é considerado o cabeçalho da página. O cabeçalho da página HTML. Tá ok? Algumas tags dentro do cabeçalho eu já posso explicar para vocês. Por exemplo, essa tag title. Veja que eu tenho aqui, ó, title e /title. E dentro eu tenho aqui, ó, prof.j. Isso aqui é o título da página. Onde que vai aparecer esse título da página? Bem aqui, ó. Olha a aba aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o título da página. Se a gente mudar isso aqui e salvar lá no servidor, quando atualizar, ele vai mudar esse título que aparece aqui em cima. Então, são pequenos detalhes que a gente vai vendo devagarzinho, tá? Então, aqui está todo o código, ó. Parece uma coisa grande, difícil de entender, porque está cheio de código, cheio de texto. Ah, isso é complicado. Não, tá? Apesar de ser aqui uma página única, tem um problema também. Visualmente ela é simples, porque é uma página só, porém o código dela, todo o código dela vai estar aqui dentro, ó, todo. Então acaba ficando uma página grande, né? Não tem problema, não pense nisso agora não, tá? A gente vai ver páginas bem simples no início, para depois vocês começarem a querer complicar a coisa. Vamos começar bem do básico. Mas veja só, se abrir o HTML aqui, lá embaixo, no final, já posso mostrar isso para vocês também, ó, eu também tenho um /HTML lá no final. Tá vendo? Então a tag abriu e fechou, tá? Comecei a página HTML logo depois do doctype com a tag HTML. Abri o cabeçalho, fechei o cabeçalho. Abri o title, fechei o title. Depois do cabeçalho vem o que a gente chama de body, que é o corpo da página. Todo o código que tiver entre o body e o /body vai ser exibido na página. Vai aparecer aqui, ó, tudo que se escrever ali dentro. Seja com outras tags ou o texto corrido direto, vai aparecer lá. O que é legal do HTML? A gente, tendo um computador que já tem um navegador e um editor de texto qualquer, a gente consegue programar em HTML, criar páginas HTML. Não precisa de muito, tá? Precisa de algum conhecimento. Eu vou pensar depois em passar para vocês uma apostilazinha bem básica, para vocês irem seguindo e fazendo alguns testes das coisas que eu estiver mostrando para vocês. Uns exemplos que vocês estiverem vendo, quando vocês tiverem tempo de mexer com isso e quiserem ir fazendo, a apostila já vai ter alguns exemplos e vocês vão ver e recordar de coisas que eu estiver falando para vocês aqui. Eu vou tentar compartilhar a página, o meu diretório inteiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Em vez de compartilhar só a tela, compartilhar a tela, a janela inteira. Bom, ele não vai deixar. Deixa eu tentar, então, compartilhar aqui o meu Windows Explorer. Pronto. Tá aí. Estão vendo o Windows Explorer? Sim. Sim? Tá. Então, vocês vão fazer o seguinte. Abram aí no computador de vocês o Windows Explorer também e vai lá na área de trabalho.
Abriram? Foi. Foi. Vocês vão aqui na área de trabalho, vai clicar com o botão direito e vai criar uma nova pasta. O nome da pasta vai se chamar, você coloca aí, ó, curso _ HTML. Tudo minúsculo, tá? Curso _ HTML. Vieram? Aham. Depois de criar, entra nela. Dá 2 cliques e entra nela. Vai estar uma pasta vazia, é assim mesmo que a gente tem que deixar por enquanto. Essa pasta a gente vai criar a estrutura do site que a gente vai tá começando a fazer. Tá? É um site que não precisa de servidor para hospedar, a gente vai fazer toda a página aqui local, todos os testes necessários nessa página vai estar aqui, e a gente não precisa de muita coisa para poder testar o que a gente vai fazer. Então vocês vão criar aqui 2 outras pastas. Na verdade, 3 outras pastas. Essas pastas vocês não vão, por enquanto, mexer com nada nelas. Vai deixar criar elas vazias e deixar lá, tá? Eu vou criar e vocês podem criar aí também. Nova pasta. A primeira pasta vai se chamar imagens. Vamos chamar em português, tá? Imagens. A outra pasta que vocês vão criar, vocês vão chamar ela de CSS. E a última pasta que vocês vão criar, vocês vão chamar ela de JS. Essas 3 pastas são pastas padrões, tá? Quando você vai criar um site, você cria essas 3 pastas. A pasta imagens, ela vai ser utilizada para colocar as imagens que vão aparecer no site, as imagens que vocês vão utilizar no site. Todas as imagens que vocês forem utilizar vai estar dentro da pasta imagens. A pasta CSS vão estar todos os arquivos de estilo de página, tá? A gente vai aprender sobre CSS. Então, CSS é uma outra tecnologia utilizada para melhorar a aparência das páginas dos sites da internet. Então, a gente vai combinar o HTML com o CSS para deixar a aparência mais agradável das páginas. E facilita muito também a vida de vocês, mas a gente vai aprender por partes, então por isso que essa pasta vai ficar vazia por enquanto. Ó, a gente tem pouco tempo aqui, ó, mais 10 minutos, se eu não me engano. A pasta imagens a gente vai usar, acho que na próxima aula a gente já vai começar a usar. E a pasta JS são os arquivos de JavaScript, que a gente vai poder estar criando mais para frente também. Vamos criar aqui o primeiro arquivo HTML para a gente poder trabalhar. Tá? A gente tem aqui mais 9 minutos aí, porque o Zoom só me dá 50 minutos a cada vídeo chamada. Então, a gente vai fazer aulas de 50 minutos e depois vocês vão brincar aí. Ó, agora vai criar um novo arquivo. Pode botar aqui documento de texto. Aonde é que é isso? Eu boiei. Oi? Onde é que é esse novo arquivo aí? É dentro da pasta curso HTML, junto das pastas novas que você criou. Mas como é que cria? Eu não entendi. Clica no botão direito, novo, documento de texto. Entendeu ou não? Aham. Cauã, conseguiu? Aham. Ó, o nome desse arquivo que vocês vão colocar, tá aparecendo assim o nome do arquivo .txt ou tá aparecendo só o nome do arquivo? Só o nome do arquivo. TXT. Então, é porque o do Gabriel eu já mexi, tá? Cauã, você vai fazer esse aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, tá? Você vai vir aqui em 3 pontinhos aqui, ó.
do Windows Explorer, depois do visualizar, consegue ver? Sim. Você vai em opções. Entrou em opções? Aham. Vai em modo de exibição. Está vendo a aba de modo de exibição? Aham. E você vai descer aqui e procurar um carinha que tem aqui, ó, ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos, tá vendo? O meu tá desmarcado, o seu deve estar marcado, desmarca ele. Tá bom. Aí dá OK, tá? Tá. Quando fizer isso, vai aparecer assim, ó, novo documento de texto.txt. Aí é o seguinte, ó, como a gente teve que fazer essa mudança, ele criou um novo documento aqui com o nome que estava, novo documento.txt. Você vai dar um clique nele e dar mais um clique para poder renomear. Conseguiu aí? Vocês vão chamar esse cara aqui de index e vai apagar o ponto .txt e botar ponto .html. Conseguem ver o nome do meu arquivo aqui, para vocês verem o nome que vocês têm que colocar? Falou que se mudar o nome do arquivo vai ter... Isso, ele pode mudar, tá? Quando terminar de mudar e você der um enter aí, ele vai falar assim, ó, se você mudar o nome do arquivo, se o nome do arquivo for alterado, ele pode se tornar inutilizável. Tem certeza que quer fazer? Sim, pode fazer, tá? O que, na verdade, vai mudar é o tipo de arquivo, que era documento texto e agora é um documento HTML, tá? Quando acabar os 5 minutos que faltam aqui, a gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutinhos e volta, tá? E eu vou criar outra sala e passar o link para vocês lá no grupo. Tá bom. Conseguiu criar o arquivo e mudar o nome, Cauã? De conta. Beleza. Mudou aqui a imagenzinha que aparecia de TXT para a imagem do Chrome ou do Firefox ou qualquer outra que tá aí? Aí, pessoal, mudou aí? O ícone que aparece do lado do nome do arquivo? Pra mim apareceu o Chrome. Isso, ok. Aí depende do navegador que está como padrão no computador, tá? Ó, vamos fazer uma mudança bem rápida aqui. Ó. Vai clicar com o botão direito nesse arquivo. Vai em abrir com e vai procurar aí outro aplicativo. E vai pesquisar até achar o bloco de notas, tá? Esse aqui aí, ó. Bloco de notas. Conseguem ver minha marcação aí? Botão direito, abrir com outros aplicativos, escolhe bloco de notas. Cauã, Gabriel, Oi. conseguiram? Aham. Manda dar um OK depois de selecionar o bloco de notas. Agora aqui, ó, nós estamos abrindo e editando o arquivo index.html. Vou botar um código bem rápido aqui. É um código bem simples mesmo, só para a gente ter um tempo de HTML/HTML. Rede/rede. Não tem problema eu ir muito rápido não, tá? Porque a gente está gravando.
Onde é que você tá escrevendo? No bloco de notas, é. Ah, vocês Ah, não estão visualizando, né? Peraí. É. E agora, tá? aham. Aham. Eu estava digitando e vocês não estavam vendo. Mas é bom que vocês tiram um print dessa tela e vocês vão mexendo aí enquanto a gente faz o intervalo. Não, eu deixo aqui que a gente volta. Código bem simples, olha aqui, ó. HTML barra HTML. Read barra read. Dentro do read, title barra title, ou seja, o título é minha primeira página. E body barra body. Dentro do body tem o quê? Minha primeira página HTML. Falta 2 minutos para encerrar aqui. Eu vou deixar como está por enquanto. Mas vou encerrar. Daqui a uns 10 minutinhos eu volto. E crio outra sala. Aí eu vou dar um tempo para vocês copiarem isso aqui, tá? Antes de sair, eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar, para ele poder salvar o que eu fiz. E vou fechar. Eu vou encerrar essa aqui, que está finalizando o tempo que a gente tem, e eu abro outra sala daqui a 10 minutinhos para a gente voltar. Ok? Vai tomar uma água aí. Essa mensagem ainda vai me matar do coração. É alta, né? Bom, vamos voltar aqui, ó. Vou compartilhar minha tela novamente. Exatamente onde a gente parou. Vocês chegaram a fazer o código? Vou abrir aqui para vocês digitarem. Não, eu esqueci como é que fazia. Tá, vamos lá, ó. Vou fazer aqui de novo, tá? Botão direito no arquivo index.html. Ah, não, isso eu consegui. Abrir com. Depois que abre uma vez, ele já aparece o bloco de notas aqui, tá vendo? Vocês já tinham conseguido abrir a primeira vez? Já, Já. eu só não Então, fiz o o negocinho código. lá. Tá, O beleza. código. Aqui, eu vou ampliar o código aqui para poder ficar mais fácil para vocês copiarem aí. Dá para ver? Não. Não, dá pra ver só a pasta. Vamos lá, tem que compartilhar o camarada aqui. Pronto, deu agora? Agora eu vou. Eu aumentei aí para ficar bem grande, aí vocês vão digitar exatamente esse código aí, tá? Enquanto vocês vão Calma aí, eu digitando, tô tentando tirar um negocinho. enquanto eu vou digitando aqui, vocês vão digitando, eu vou explicando aqui, tá? Então, ó, abri o HTML, fechei HTML. Todo o código da página vai ficar dentro dessas duas tags, tá? Entre a abertura do HTML e o fechamento do HTML. Abri a tag read, que é a tag de cabeçalho. Abri a tag de título, que é a title. Coloquei o título que eu quero que apareça na minha página. E fechei o título e fechei o cabeçalho. Com o cabeçalho fechado, eu vou abrir o corpo da página. O que eu escrever aqui dentro vai aparecer no corpo da página HTML lá, vai aparecer dentro do navegador. E fechei o corpo da página e fechei o HTML. Então, a única coisa que vai aparecer na minha página quando a gente abrir ela vai ser esse minha página bem no meio da tela lá e o título da página como sendo a minha primeira página aqui. Quando vocês terminarem de digitar, me avisa. Terminei já. Beleza. Gabriel, terminou? Não, Terminei. Esse é o código HTML mais básico que vocês vão encontrar, tá? Não tem nenhum mais básico que isso aqui.
Só tem o título da página e uma frase no meio da página. Não tem mais nada. É o que a gente chama de estrutura básica do HTML. A forma que vocês visualizam aí, dá para visualizar e digitar ao mesmo tempo? Ou tem que ficar mudando a janela? Dá. Tá? Ah, Pronto? Beleza, ó. Não esquece de vir aqui, arquivo, salvar, tá? E depois pode clicar em fechar. Vamos voltar lá para compartilhamento dos arquivos. Bom, com o documento já editado, agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Do lado o ícone que aparece no seu é o Chrome, né, Gabriel? E o do seu, Cauã, tá aparecendo que símbolo? Não tá aparecendo nada. No lado do nome do arquivo aqui? Uhum. Nada como assim, não tem nenhum Tipo, íconezinho? tem um caderninho. Oi? Tem um Caderninho? caderninho. É. Então você não fez o que a gente tinha pensado aqui da última vez, tá? Aquele lá, 3 pontinhos, opções, modo de Não, exibição. Mudou, tá aparecendo o ponto .txt na frente do arquivo aqui? é porque, tipo, eu não encontrei esses 3 pontinhos. Tá. Eu preciso ver como é que está aparecendo na sua tela. Deixa eu ver. O seu é o Windows o quê, Cauã? Windows 7. 7? Tá. Lá em cima, na barra de menu, tem um menu exibir, não tem? Peraí. O que aparece Não. na barra de menu? Arquivo, o que mais tem aí? Gravar, nova pasta, compartilhar com, organizar, incluir na biblioteca. Não, vai falando. Só. Não. Tem é porque você, na sua pasta aí, você está falando para mim usar esses caras aqui, ó. Você está falando os ícones. Eu quero que você me fala o menu. É com os nomes que aparecem lá em cima. Ferramentas, opções. Não tem. Aperta o Alt. Aperta a tecla Alt. Quando eu aperto o Alt, aparece a barra de títulos aí. Aham. Aí aparece o quê? Quais as opções que aparecem lá em cima? Arquivo, editar, exibir, ferramentas, ajuda. Vai em exibir. Tem opções de pasta aí. Pasta? Opções de pasta. Não. Qual é os outros menus que aparecem? Deixa eu ver se eu lembro do Windows 7. O que é? Arquivo, exibir, editar. Editar, ferramenta e ajuda. Vai em ferramentas. Aparece a opção opções de pasta. Aparece. Então clica em opções de pasta. Aí eu vou onde? Modo de exibição. Tem a opção modo de exibição?
Tem. Então, clica em modo de exibição. Aí você vai usar a barra de rolagem. Você está vendo a minha tela aí? Tô. Você vai procurar aí, ó, aquela opção, ocultar extensões de arquivos conhecidos. Extensões de tipos de arquivo conhecidos. Vai rolando aí até se achar. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos? Isso, é. Achou? Achei. Desmarca a caixinha, deixa ela desmarcada. Marquei. Aí vai lá e clica em OK. Pronto. Isso, agora volta lá para a pasta e você vai ver que o nome do arquivo vai estar um ponto .txt no final. Tá vendo? Não. Hã? Tá. Tá aparecendo o ponto .txt? Aham. Então, agora você vai seleciona o arquivo, espera um pouquinho e dá mais um clique nele para ele ficar assim, ó, editável, tá? Tá. E você vai lá botar o cursor no final e apagar o ponto .txt que tem no final, deixar só o ponto .html, tá? Tá. Fiz. Fez? Dá Enter. Aí ele vai falar, vai perguntar alguma coisa, se você realmente quer mudar a extensão do arquivo, você diz sim. Vê se aparece o ícone do Chrome ou de outro navegador agora na frente. Apareceu do Chrome. Beleza. Agora é o seguinte, ó, pessoal. Todo mundo tá ok já. Só para vocês terem uma noção, tá? Eu tive que aprender esse negócio de mudar a extensão dos arquivos conhecidos sozinho, quando eu fui aprender HTML e outras linguagens que eu precisei disso aí. Eu levei uma semana para descobrir como é que funcionava. Porque a internet não dizia nada na época, não tinha ninguém que tinha feito isso, que tinha publicado em algum lugar da internet, então eu tive que descobrir sozinho. Vocês aprenderam aqui comigo isso hoje em questão de alguns minutos. Só isso já é um aprendizado enorme para vocês. Bom, com o arquivo editado e agora já mudada a extensão, vocês vão dar 2 cliques no arquivo. E eu vou mudar o meu sharing aqui para exibir o que está mostrando no meu aqui. O de vocês também está aparecendo assim? Sim. Aham. O título lá está aparecendo, minha primeira página. Aham. E aqui também, minha primeira página HTML. Beleza. Olha o endereço aqui, ó. Veja que não é o endereço da internet, tá? Esse endereço nada mais é do que a localização do arquivo no seu computador. No computador de vocês aí. Conseguem ver isso? É o Aham. quê? Tá vendo o endereço do meu aqui, ó? C2 pontos, user, jobviews, OneDrive, desktop, curso HTML e index.html. O de vocês não tá assim? Tá. Só que não aparece o O nome meu do tá. usuário, aparece o nome do usuário de vocês, né? Aí você pergunta assim, mas a minha, onde tem o acento de página, tá esse código aqui, igual o meu, não tá igual o de vocês aí? Deixa eu ampliar para vocês verem aqui. Ó. Tá vendo como é que tá? Por que que tá assim? Porque a gente não disse para o navegador qual é a codificação que a gente está utilizando. Tá? O arquivo está tão básico que a gente não passou informação para o navegador dizendo, olha, a gente está usando uma codificação X. Então, por enquanto, não tem problema isso daqui, porque a gente vai instalar um editor de texto melhorado para a gente poder editar os nossos códigos. Tá? Pode ser um Edit Plus, que é um editor de texto um pouquinho melhor do que o Notepad do Windows, ou pode ser o VS Code. Depois eu vou ver se eu pego um videozinho de como instalar o VS Code, passo para vocês, e no do Gabriel eu vou instalar para ele. Mas para você, Cauã, você vai fazer a instalação aí. Mas isso aqui não é um problema para agora não, tá? O que eu quero que vocês entendam? A gente abriu aquele arquivo que a gente editou no texto, colocando aquele monte de código no navegador da internet. Vejam que o código não apareceu aqui. O que apareceu? O título e o texto que estava dentro do body, não foi? Se a gente pedir para ver o código-fonte dessa página, olha como é que vai aparecer. Olha ele aí, ó. Todo o código que a gente escreveu. Estão vendo?
Sim ou não? Sim. Aham. Beleza. Eu vou passar agora para vocês umas dicas já de algumas propriedades das tags que a gente já tem ali, tá? Para vocês terem noção de como a gente pode mudar isso que está aparecendo aqui na página. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para o nosso Windows Explorer. Vai clicar com o botão direito de novo lá no index.html, abrir com Notepad, bloco de notas. Com o bloco de notas aqui aberto, a gente vai editar esse código aqui para melhorar um pouquinho a visualização da nossa página e vai acrescentar algumas propriedades nas tags que a gente já tem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o acento para aparecer lá bonitinho por enquanto, sem o acento. Depois eu vou ensinar como é que vocês vão colocar a codificação para o navegador saber qual a codificação que a gente está utilizando. De cara, o próprio editor de texto já te diz qual é a codificação que ele está usando aqui, tá? É só Você está você... apresentando aí na página do Google. Oi? Você ainda está apresentando a página do Google. Não, não estou não. Já mudei aqui. Já mudei para o bloco de notas. Você não está vendo o bloco de notas? O código HTML? Não. Eu sou cego, desculpa. Ah, tá. Então, olha só. Aqui no bloco de notas, tá? Essa janela que aparece, bem no cantinho aqui embaixo, ó, ele mostra qual a codificação que está usando. Qual a codificação que eu estou usando aqui? Fala para mim aí. O que está escrito aqui onde está o cursor? O TF8? UTF-8. Tá vendo, Cauã, isso daqui? Aham. Isso aqui é a codificação que esse editor de texto está utilizando. Então, se eu vier aqui e colocar uma meta tag dizendo, olha, eu estou usando codificação UTF-8, automaticamente ele vai entender que ele está usando o UTF-8 e em vez de aparecer aquele código, vai aparecer o acento certinho. Tá? Eu vou fazer a mudança para vocês conseguirem ver. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos mudar aqui. Dentro da tag read, eu vou colocar agora uma meta tag. Então, meta. Tá? Essa meta tag, ela vai ter uma propriedade. Aí agora vamos entender o conceito de propriedade. Tá? As tags, todas elas são assim, ó. Abre e fecha, não é? A meta tag pode ser assim, ou pode ser assim. Eu boto um barra no final. Eu fecho a tag dentro dela mesma. Tá? Eu não preciso colocar um fechamento assim. Algumas tags HTML são fechadas desse jeito aqui. E vocês vão, quando elas forem aparecendo, eu vou mostrando para vocês. Qual a propriedade que a gente vai colocar aqui no nosso querido meta? Eu vou colocar assim, ó, char 7 igual, abre e fecha aspas. Esse char7 significa o quê? É uma propriedade do meta, dizendo, olha, eu quero dizer qual é, não é chat não, é char7. Eu quero dizer qual é, eu quero setar qual a codificação de caracteres que eu estou utilizando. Então, vou botar aqui, ó, UTF-8. Viram? Então, eu coloquei a meta, uma tag meta, dentro do cabeçalho, para informar para o navegador qual é o tipo de codificação que eu estou utilizando. Então, o tipo de codificação é o TF8. Eu sei porque o meu editor me disse aqui que ele está usando o TF8. Dessa forma, só de colocar isso, agora eu posso botar o acento aqui e posso botar o acento de volta aqui. Entenderam a tag meta? Essas tags metas são muito utilizadas para passar informação para o navegador, dizendo, olha, navegador,
eu estou usando isso, olha navegador. O código é escrito isso, olha navegador. Eu estou usando português e não inglês. Então, o navegador vai receber informações dessas tags metas para melhor exibir os dados que estão na página. Ok? Outra propriedade que eu já quero mostrar para vocês agora é uma propriedade do corpo da página. Esse body aqui, ó. Esse body, eu tenho um monte de propriedades que eu posso colocar. Não só no body, como em outras tags também. Mas uma propriedade que a gente pode usar aqui é chamada de BG Color. As propriedades, como é que elas funcionam? Eu tenho que dizer qual é o nome da propriedade e qual o valor que eu quero atribuir a essa propriedade. O BG Color, o BG é de background, tá? Então é o fundo. Então, background, fundo do corpo da página. Como é BG Color, é background color, ou seja, a cor do fundo que eu quero usar no corpo da página. Então, vou botar igual, abre e fecha aspas, e aqui dentro eu tenho uma enormidade de possibilidades de acrescentar informação. Quais informações que eu posso colocar? Eu posso escrever uma cor em inglês, o navegador vai interpretar essa cor. Eu posso colocar um código da cor, aí depois a gente vai descobrir quais os códigos que a gente pode usar. Ninguém precisa saber de O cor. código seria os números que tem nas paletas de cores, né? Tipo, B7, tananã, tananã. O código é uma coisa assim. Eu vou fazer primeiro, vou primeiro colocar uma cor em inglês e depois a gente muda para um código para vocês entenderem o que é. Esse código é um código hexadecimal, tá? Então, mas por enquanto vocês não precisam saber disso agora. Vamos botar uma cor em É inglês aqui. porque, mas tipo, se eu já tiver uma pasta desses códigos, eu Sim, posso usar? vocês pode. Vocês vão ter tem uma página da internet com a tabela de cores enorme lá, tá? Eu Onde tem sei, o eu, código e eu tem a uso, cor. Então, se já eu souber, uso. ótimo. Se já souber, ótimo. Mas vamos colocar primeiro aqui uma cor em inglês. Vou botar, por exemplo, um green, tá? Que é o quê? É verde em inglês, não é isso? Vou botar green e vou deixar isso aqui. Então, o que a gente fez agora de mudança? Eu acrescentei uma tag meta e coloquei um char7 dizendo, olha, a codificação é o TF8. Estou dizendo para o navegador. Aí eu deixei os acentos. Outra coisa que eu fiz foi acrescentar uma propriedade no corpo da página, dizendo, olha, o background color, ou seja, a cor do fundo da página, é verde em inglês. Duas propriedades. A gente não vai precisar fechar esse arquivo, tá? Eu só preciso fazer o quê? Salvar. Eu vou vir aqui, arquivo, salvar. Fizeram essa mudança aí, Cauã? Aham. Aham, Beleza. Salva, volta no navegador, vamos voltar lá no navegador. deu certo. Aí vamos voltar no navegador. E agora, quando der o F5 aqui na minha página, mudei a cor de fundo para verde, tá vendo? E olha o acento, Que ó. verde feio. Esse verde é feio, né? Mas é porque as cores em inglês elas são muito limitadas. É verde. Não tem a derivação do verde. Aí por isso que vem a tabela de codificação. Para Cauã, você que não sabe das tabelas, o Gabriel já sabe, vamos abrir aqui uma nova aba no meu navegador e vou pesquisar no Google assim, ó, tabela de cores HTML, tá? Tabela de cores HTML. Você pode abrir qualquer uma das que aparecerem aí, tá bom? Eu vou pegar essa aqui, ó. Aqui eu entrar, que eu achar mais bonitinha aqui, eu passo para vocês. Ó, essa aqui tá legal. Vou pegar o link e vou botar lá no grupo. A tela tá travada. Olha, eu uso um site, se quiser eu posso mandar. Eu mandei lá o Cauã no grupo, ó. Tá bom. Mandei lá no grupo. Essa página que tá aí. Tá aparecendo a página para você aí? Uhum. Ó, tanto de cores que tem, tá vendo, ó?
Aí, veja só, eu posso usar o nome que aparece do lado em inglês, tá? Como também posso usar o código que aparece aqui, ó. Então, vou pegar um verde um pouquinho melhor do que aquele que está lá, por exemplo, esse verde aqui, ó. Eu vou usar esse código aqui, ó. Ctrl C, vou lá no meu arquivo, vamos lá no arquivo de volta lá. E no arquivo aqui, em vez de green agora, ó, eu vou colocar o código que eu copiei, tá? Coloquei o código. O que eu tenho que fazer? Arquivo, salvar, volto para o meu navegador e mando atualizar. Olha como a cor ficou bem mais agradável agora. Ainda é verde. Ainda é verde, sim, ainda é verde. Mas a gente tem aqui uma enormidade de possibilidades de cores agora. Por exemplo, esse azul clarinho aqui é bem mais bonito que aquele, né? Então vou copiar o código aqui também. Ó. Turquesa, bonitinho. Vamos lá no HTML e vou colar o código lá. Ó. Colei o código, arquivo, salvar, volto para o navegador, vou na minha página e mando atualizar. Olha, um azul um pouco melhor. E aí? Estão entendendo como é que o negócio funciona? Altero o código, salvo a página, atualizo minha página aqui, ela já vai estar mudando. Já vai estar com as mudanças, já vai estar aplicando as mudanças. Eu vou cometer um erro aqui para a gente poder ver como é que esse erro aparece na página quando você comete um erro, tá? Então, vou pegar o meu código aqui, ó, e a gente vai colocar um erro grotesco aqui. Vamos supor que sei lá, abri uma tag aqui e não escrevi uma tag, mas não terminei ela. Vou botar aqui uma tag BR, por exemplo. Tá, vamos supor que eu fiz isso. Ó. Não fechei a tag, eu só abri. Olha o estrago que uma tag, um código mal escrito pode causar, tá? Vou salvar e vou lá atualizar minha página de novo. O que aconteceu aqui? Cadê o texto que estava escrito lá no corpo da página? Se eu pedir para ver o código fonte, ele está lá, ó. Só que o que acontece? Veja que eu abri a tag e não fechei. Isso bloqueou tudo até o fechamento da próxima tag. Então, tudo que tem aqui, ó, virou conteúdo dessa tag aqui. Por isso que ele sumiu. O que está dentro da tag normalmente não aparece. Então, eu preciso fechar. Sobre o bagulho das cores, tem como usar mais de uma cor? Do jeito que a gente está colocando, não. Nessa tag, na tag body, não tem como. Mas tem como fazer outras coisas que eu vou ensinar para vocês, tá? Por enquanto, ainda não. Não vamos pular o corguinho. Então, olha só. Sempre quando vocês forem abrir uma tag, tem que ter o cuidado de fechar a tag. Por isso que eu comecei a escrever o código assim. Abre o HTML, fecha o HTML. Abre o HTML, fecha o HTML. Abre o body, fecha o body. Abre o ir, fecha o ir. Abre o title, fecha o title. Então, é primordial que vocês criem esse hábito. Abriu a tag e já fechou. Para não esquecer de fechar e não criar esse problema que a gente acabou de fazer aqui. Vamos aproveitar, então, e ver uma tag nova. Tá? Eu vou corrigir aqui, ó, ok? Vou salvar e vamos lá atualizar para ver se volta a aparecer o meu texto. Apareceu. Tranquilo até agora? Cauã? Aham. Gabriel? Uhum. Então parem de ficar mudando as cores aí, porque a gente tem que voltar o foco para cá, que eu sei que vocês estão mudando e testando um monte de cores aí agora, né? Por Eu enquanto. não, tô vendo paleta. Então, vamos lá, ó. O que eu quero que vocês façam? Vem aqui no código, na minha página, e dá uns 5 enters aí. 3 enters tá bom.
Tá vendo que eu dei um monte de enter, agora ficou um espação aqui? Vou arquivo salvar, vou lá e atualizar minha página. Veja que a página está bem aqui em cima colada. A ideia é que ela desça, não é isso? Então vamos dar F5. O que aconteceu? Ela desceu? A de vocês desceu? É o que que vai fazer? Por isso que eu falei para parar de ficar brincando com as cores. Vamos prestar atenção. Ó, estou editando o código. É para vocês darem 3 enters antes do texto que está escrito. Para ficar um espaço entre a tag body e o texto minha primeira página HTML. Dá uns 3 enters, deixa esse espaço e salva o arquivo. Cauã já fez? Já. Gabriel? Deu nada. Sim, exatamente, tá? Não deu nada. Ó, eu vou lá voltar para a minha página, ela continua no mesmo lugar o texto aqui. E aí o que é que acontece? É uma das coisas que eu preciso explicar para vocês. O que você está colocando aqui de espaçamento, tanto de enter, se eu botar aqui, por exemplo, vários espaços aqui entre minha primeira página, assim, ó, um monte de espaço e salvar, vamos lá para a página. Não mudou também, tá vendo? Continua do mesmo jeito. O que isso quer dizer? Tá? Esses espaços não quer dizer nada para o navegador. Ele só vai interpretar um espaço. Somente um. Como é que eu faço, então, Jota, para dar enter aqui? Eu quero dar 5 enters. Então, o que eu faço? Tem uma tag para ele dar o enter. Uma tag que cria uma nova linha, chamada de BR. Então, vou abrir a tag com o menor que BR. A tag BR é uma das tags que eu não fecho com barra BR. Eu fecho na própria tag. Então, vou botar um barra maior que. Então, ela já se fecha, tá? Isso aqui dá um enter. Se eu quero dar 5, então eu tenho que colocar isso aqui 5 vezes. Ó. Viram? BR, 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 BR. Isso aqui, o BR, é uma abreviação de back return, tá? Que seria o enter. Entendido? Cauã, Gabriel. Aí você vai salvar, volta lá na sua página e manda atualizar. Viu que desceu agora? Uhum. Então, tem que começar a entender as tags, como é que funciona, essas coisas, para a gente poder ir avançando devagarzinho, tá? Nós temos mais alguns minutos aqui ainda e daqui a pouco vai cair a nossa videochamada. Mas eu consigo mostrar mais algumas coisas para vocês aqui. Vamos voltar para o código. A gente vai ver mais uma tag, pelo menos mais uma, para a gente encerrar por hoje, que é a tag que eu consigo mudar algumas coisas nesse texto que está escrito aqui em minha primeira página. É uma tag chamada de fonte. Fontes. Essa tag eu preciso colocar o abre e o fecha dela. Então veja que eu coloquei fonte e barra fonte e todo o texto que eu quero modificar a fonte dentro entre o fonte e o barra fonte. Tá? Abertura da tag e fechamento da tag. Tudo que eu escrever de propriedade dessa fonte aqui, ele vai mudar nessa fonte aqui. Tá ok? O que eu tenho de propriedades dessa tag fonte aqui? Eu tenho uma propriedade size, que quer dizer tamanho, tá? Eu quero mudar o tamanho da fonte. Então eu vou dizer aqui qual o tamanho que eu quero. Vamos botar um size, sei lá,
20. E depois a gente vê se está grande ou se não está, é só para vocês terem uma noção. Tá? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho um fonte color. Então eu posso mudar a cor da letra. A letra por padrão é o quê? Preta, não é isso? Essa fonte aqui eu vou botar um nome em inglês, que é o red, para a letra ficar vermelha. Tá ok aí? E posso também colocar o tipo da fonte. E eu posso botar, por exemplo, Verdana, que é um outro tipo de fonte sem ser a padrão. Essa padrão que aparece lá é a Times New Roman, tá? Essas fontes aqui, Verdana e outras, depois eu posso explicar para vocês onde vocês podem saber os tipos de fontes que a gente pode utilizar e que já tem por padrão que os navegadores já têm neles. Nós não podemos usar todas as fontes possíveis numa página HTML. Não com HTML, tá? Com CSS a gente consegue aumentar um pouco essa variedade. Mas com HTML ela está limitada em alguns tipos de fonte. Então, aos poucos eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, ó, tag fonte. Então, dizia o quê? Eu quero mudar algumas características do texto que está aqui, ou seja, da fonte do texto. O tamanho da fonte, a cor da fonte e o tipo da fonte utilizada. Foi essas 3 propriedades que eu mudei da fonte. Fechei com barra fonte. O que tiver aqui dentro vai ser mudado. O que não tiver, não vai ser mudado. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, esse ponto HTML e botar para fora da tag barra fonte aqui. O que significa? Ele vai mudar tudo isso, menos isso que está de fora. Tá ok? Vamos salvar. E vamos voltar para a nossa página e visualizar como ficou. Olha aí o que aconteceu. Ó. Minha primeira página e o HTML ficou aqui. Não teve mudança nenhuma. Só que não mudou a fonte. Meu HTML ficou no começo. É porque você não abriu e fechou a tag. Entendeu? Pera aqui. Olha o código seu, se está igual ao meu. Vou botar o código aqui. Ó. Olha aí. Ó. Veja se está igualzinho, o que está errado, diferente. Vê se está abrindo e fechando, se tem um fechamento aqui, se tem um fechamento aqui. Olha o código da sua e vê o código da minha. Vê aí, Gabriel, o que está diferente. Ah, tá. Agora eu vi o que estava errado. Viu o que estava errado? Pronto. Vamos voltar ao que a gente estava. Tem um errinho aqui no código. Não é type, aqui é face. Tá? Face. E dá para botar mais de uma letra. Vou salvar. E vamos lá para a nossa página. Cadê? Não fechei o navegador? Ah, tá aqui. Poxa, aquele tava mais bonito. Aí, ó. Viram? Mudei a fonte utilizada. Veja que o HTML não mudou nada. Tá? Vamos mudar lá um pouco o código para deixar um pouquinho mais bonitinho. O Gabriel não gostou que aquele estava mais bonito. Então vamos lá. Ó. Em vez de tamanho 20, ficou muito grande, né? Vamos botar 14. Vamos incluir o HTML dentro. Em vez de red, vou usar um código de cor. Então, vamos voltar lá para as tabelas de cores.
E a gente pode, olha, se o fundo está azul, então eu tenho que ter um contraste para a cor da letra, né? O que é um contraste para o azul? Pode ser um azul mais escuro. Vamos pegar esse azul escuro aqui, ó. Roxo. Um roxo bem escurão. Esse roxo aqui. Então, Um, pronto. ou um rosa bem escuro. Esse roxo bem escuro aqui, acho que vai ficar bom. Vamos ver. Isso não é roxo, isso é um azul arroxeado. Então, olha lá, botei a cor, botei o código em vez da cor, tá? Vou salvar e vamos atualizar lá para ver como é que fica. Tá aí, ó. Aí vocês vão ver o seguinte, não mudou o tamanho. Você tinha colocado 20 e ele continua do mesmo tamanho quando você mudou para 14. Isso é porque é o seguinte, os tamanhos, eles são limitados de 1 a 6. Então não adianta eu botar 50, que o tamanho vai ficar no limite. Então, a gente vai mudar lá e vai botar um tamanho de 1 a 6. Vamos botar aqui um 4. Salvar. E vamos atualizar para ver se diminui o tamanho. Agora sim. Tá? Então, de 1 a 6, ele vai gerar os tamanhos necessários lá. Depois vocês podem colocar, copiar e colar e colocar tamanhos diferentes para vocês verem isso mudando. Mas a gente já conseguiu mudar algumas coisas na página hoje, tá? Era o mais importante, só para vocês entenderem. Não, hoje não era para a gente estar brincando demais com o código, era mais para explicar o quê? A estrutura da página HTML, tá? Com esse HTML/HTML, o cabeçalho da página, o título da página, um exemplo aqui de meta tag, o corpo da página. Então vocês viram que o que está aqui entre o body e o barra body é o que realmente vai aparecer na página lá. Uma tag para eu mudar a fonte. Aí já dá para mudar tamanho de fonte, cor da fonte, tipo de fonte que é utilizado, que é o face. E a tag BR para dar os enters que a gente quer. Eu acho que deu muito enter. Então vou apagar um BR e ele vai mudar para mim um BR a menos, um enter a menos. E a gente vê como é que fica até ajustar o que a gente precisa. Dá para mudar isso, vou colocar no centro? Dá, a gente vai aprender as tags para fazer isso também, tá bom? Mas por hoje a gente pode ficar por aqui, acredito que já deu para ter uma noção boa do que dá para fazer com HTML. Eu dei o exemplo da minha página lá, né? O código está muito maior do que esse que a gente fez hoje, não é? Se vocês pegarem esse códigozinho que a gente fez, ó, é um código pequeno, não tem muita coisa, não tem muito detalhe, não tem muito conteúdo. É mais de exemplo para vocês entenderem o que é o código HTML. Existem algumas ferramentas que facilitam um pouco essa codificação. Existem ferramentas que você pode criar em forma gráfica e ele gera o código HTML por trás. Só que essas ferramentas, elas colocam muito lixo no código. Então, o ideal para vocês é aprender como é o código de verdade. Tá? Não são muitas tags. Algumas tags têm mais propriedades. Então, o mais chato de aprender tem que aprender a tag e tem que aprender as propriedades. Muita coisa vocês não precisam decorar, não precisa memorizar. Vocês só tem que ter uma fonte onde buscar a informação. Tá? Por exemplo, as cores. Não é. Quem é que vai ficar decorando todos os códigos aqui? Não dá, né? Então, por quê? Porque tem um monte de opções. Então, faz igual o Gabriel já tinha aí, ó. Pega um site de cores, de tabela de cores, vai lá, coloca nos favoritos. Vou voltar lá para o navegador. Tá? Aqui, ó, vamos supor, essa aqui é a minha página de cores. Então, dá um Ctrl D aí no navegador e coloca nos seus favoritos, tá? Na barra de favoritos que você tem. Concluído, pronto. Já está nos seus favoritos, já vai aparecer aqui na sua barrinha de favoritos. Quando você precisar entrar nessa página, ela já está ali. Eu vou passar a última coisa para vocês hoje, que é um site de ícones que a gente pode utilizar, ícones e algumas imagens, que a gente vai utilizar já na nossa próxima aula, aí, como colocar algumas imagens. Tá, vou passar aqui um iconfinder.com. Esse aqui é um site de ícones. Opa, tá certo.
Esses ícones que aparecem aqui, alguns são gratuitos, outros são pagos, só que a gente pode usar muitos ícones dentro de uma página HTML. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui na minha página, por exemplo, esse bonequinho aqui, ó, é um ícone que saiu daqui. Então, se eu pesquisar aqui pessoa, persona, né, em inglês, ó, vai aparecer um monte de pessoas aqui, e uma delas foi o que eu peguei para utilizar lá e colocar no meu site. Em vez de colocar a minha foto, peguei uma imagenzinha e coloquei. Então, vários ícones, ó, estrela, esse íconezinho que aparece aqui do lado, esses ícones do Facebook, do Instagram, que aparece, do LinkedIn que aparece aqui, todos eles são ícones que eu peguei de algum site de ícones. Tá? Então, esse site aqui eu vou passar lá no grupo lá para vocês. Depois a gente vai criar uma lista de endereços aí para vocês irem salvando para quando precisar. Então vai ter site de imagens, site de background, site de tabela de cores, para quando precisar vocês terem onde buscar. Vou ver uma apostila de HTML para vocês terem uma fonte de como se fosse um livro para vocês estarem usando também. Toda vez, eu não lembro qual é aquela tag que o Jota tinha explicado e tal. Não tem problema, não precisa saber de cor. Vai lá e abre a apostila, dá uma olhada e vê o que você precisa mudar, o que você está errando, o que você esqueceu. Beleza? Eu vou parar a gravação. A gente já pode